Você está no canal oficial do Cortes do Isso Não é Podcast. Para você poder acompanhar esse episódio completo, tá aqui no link da descrição. Então se inscreva no canal, deixa seu like e um bom vídeo. Pessoal, quero fazer uma pergunta para todo mundo aqui que é interessante. A Fernando Coelho tinha mandado lá em cima. Gente, eu quero saber sobre pessoas com depressão, ansiedade e transtorno de personalidade borderline. Visão espiritual, seria karma? Pode ter algo a ver com a mediunidade? Vou tentar aqui. Bom, a gente tem uma infinidade de situações na nossa personalidade que vem de diversas fontes de situações diferentes. Nós somos espíritos super complexos. Por exemplo, a própria psicopatia, por exemplo, a gente para pensar de onde vem uma pessoa sem empatia. Como é que faz? Como é o processo de um espírito nascer e não ter aparentemente solução? Porque é isso que a ciência fala. Porque o seu sistema cerebral ele vem defeituoso. Você não tem o sistema límbico, a forma de você observar o mundo. Simplesmente é compreensível pelos psiquiatras de o psicopata não tem solução. Ele é assim e vai ser... Ele já começa na infância, aumenta um pouquinho até os 18 anos, quando se fecha o diagnóstico, e você vai até a vida toda assim. Quando você para pensar, existem diversas situações de nível espiritual que podem levar uma pessoa a ficar insensível. Seres que passam muito tempo no umbral, isso eu estou falando obviamente de uma forma superficial, porque não dá para ir a fundo nisso. Com o tempo, eles passam a um nível de maldade e de compreensão, e compreensão da maldade como fundamento normal de ação, eles perdem totalmente a noção de respeito. Para eles faz parte de um contexto natural fazer mal e tá ali, e nem percebe mais como mal, mas como trabalho. E provavelmente isso cria no seu processo da sua psique um retorno da sua própria identidade e a formação física da próxima encarnação já vem dessa forma. Então você já tem pessoas que vêm com esse sistema defeituoso, de processos difíceis de explicar. Claro que isso é só uma variável, uma vertente. Aí você tem tantas outras situações, por exemplo, personalidade borderline, que são pessoas, digamos assim, quase invertidas no que diz respeito ao psicopata. Sim. Enquanto o psicopata são tem emocionais, muito, né? Esse tem pouca empatia, esse tem absolutamente muito. É tanta que perturba todo mundo que está ao lado, que sente aquela coisa de forma muito mais intensa, precisa de uma atenção muito maior e faz todas as coisas que pode para poder ter a atenção da pessoa com quem está do lado, enfim. Provavelmente também tem uma explicação comportamental espiritual. Do mesmo princípio. Sim. As pessoas não vêm para cá por acaso. Também existe, obviamente, tendências hereditárias, que é outra coisa interessante a ser explicada. Que você pode ou não acarretar elas. Pode estar dentro da sua... Por exemplo, eu não posso garantir que hoje, estando como homem aqui, Saulo, nessa situação, que eu vou ter exatamente a mesma personalidade em outra cultura como mulher. Aquilo pode ser para mim uma experiência nova, tamanha, que para mim eu me desarmonizo totalmente. Eu não estava acostumado com aquilo. Então, é por isso que, às vezes, a questão hereditária está nisso. Você tem uma tendência, mas você pode não seguir a tendência porque não está no seu comportamento aquilo. Mas a sua família tem. Mas se você também entra pelo processo grupo-kármico naquilo, é muito difícil explicar por A mais B todas as dificuldades correspondentes, porque isso a gente daria basicamente, até para falar disso, muitas horas, assim, um tema único, como eu falo ali, né? Mas, com certeza, tem origem espiritual, tem origem no nosso comportamento, nada está, digamos, desconexo daquilo que de alguma forma a gente... Se no corpo você tem uma dificuldade, eu costumo chamar o corpo de Rivotril da alma. O corpo ele limita a gente, principalmente quem sai do corpo sabe disso, emocionalmente incrível. Quem nunca teve um sonho absurdo volta para o corpo e dá aquele alívio. Chega até o coração batendo, mas já aliviou, você está sentindo só 10% do que você sentiu lá fora. No corpo é exatamente isso. Se está difícil no corpo, fica nele. Se você não conseguiu sozinho no corpo, procura ajuda médica, o que for. Mas, de alguma forma, está tudo conectado às situações que nós passamos, não necessariamente negativas no sentido umbral, mas comportamentais traumáticos. Quem nunca teve um trauma nessa vida que atira a primeira pedra. Então, a gente teve muito em vidas passadas, traz para cá, velho, e não controla. Eu vi umas questões em alguns vídeos, eu não sei se isso pode ser espiritual ou não, que a questão do borderline, da psicopatia, do próprio TDAH, eu não sei se são mais identificados hoje ou se tem se está sendo uma maior hoje em dia. Incidência? Né? Uma maior incidência hoje. A quantidade de gente, né? Também é bem maior também, né? E que pode ser uma questão evolucionária do ser humano, da sociedade, que é uma característica que pode favorecer até o ser humano hoje. Eu acho que a gente tem mais acesso, Rafael. Eu tenho uma opinião sobre isso, que assim, eu acho que vai divergir um pouco do pensamento de Saulo e Meire. Segundo a ufologia esotérica, dizem que existem grupos de almas encarnando aqui agora com essas características justamente
para preparar as pessoas que geralmente têm filhos que a gente chama de especiais e não conseguiram levar aquilo devido à falta de informação da forma necessária para ajudar aquela alma. Porque aquela alma, quando encarna, por exemplo, com autismo, um nível alto, ou então tem aquela outro tipo de coisa especial, que é a pessoa que nasce com síndrome de Down, muitas das vezes vem para poder ensinar os pais. Não é uma questão somente de karma. E uma pessoa com TDAH, por exemplo, meu filho é autista, tá? Mas é um ser humano super especial. E foi assim, como é que eu vou dizer? Previsto a vinda dele. A mãe dele já não se encontra mais aqui. Ela já tinha consciência que ela ficaria pouco tempo com ele. Eu não acreditei quando ela falava, tá? E ele me ensina a todos os dias. Então, essas pessoas que vêm com esse determinado problema são de grupos de almas dos seres espirituais ligados a essas nomenclaturas que eu dei como dimensionais. Eu não queria chamar de extraterrestre, mas está ligado a essa O diferenciação. autismo é um pouco diferente. Nesse caso, o autismo, ele tem essa coisa da explicação do autismo. O autismo tem algumas vertentes, tem duas que acontecem. Uma são seres extraterrestres que não se adaptaram ao corpo ainda, até a forma como processo de encaixamento, justamente sabe? isso. E tem também espíritos que vêm, que tiveram lá algum trauma. Nós temos, inclusive, na própria vida aqui, choques que fazem as pessoas não se comunicarem mais. Toma um choque. Crianças acontece muito isso. Ela não fala por um tempo, tem que passar por um processo terapêutico. Não, e tal. ele só obedece o que eu falo. Então, ele conta a vida são dele, duas de onde ele vertentes, veio, são duas vertentes. qual é a galáxia, É. a questão da alimentação, o comportamento. O autismo é diferente, assim como a síndrome de Down também. São coisas diferentes. É por isso que é difícil. A gente não pode generalizar. Tem sempre a questão espiritual é muito vasta, mas uma das fortes vertentes é a não adaptação física, o que é bem comum. Ao meu ver, a maioria está na sua primeira encarnação aqui no planeta Terra. Absoluto. Assim. E aí, Saulo, o que eu vi nesses conteúdos? Que essas pessoas que podem se destacar com essas que a gente pode ver como defeito, Eles são extremamente inteligentes. Justamente por exemplo, por essa falha deles, né? Não, por exemplo, no caso do autismo. O cara com um problema. Dizem que tem vários Os psicopatas. Asperger também, que são mais sutis, mas se você parar para pensar, também são pessoas com comportamentos em que eles o sistema de conversa com eles, de envolvimento não é o mesmo. Eles são mais antissociais. Se você parar para pensar, é um comportamento de quem não estaria de acordo com a sociedade como está. Sim. O cara demonstrou vários psicopatas que nunca cometeram crimes, é lógico, né? Porque Claro. uma Isso coisa não quer está dizer ligada que à outra. todo psicopata... Tem gente que sabe que é psicopata, foi diagnosticado assim e aprendeu a viver como tal. Isso, não está ligado Nem à outra. todo né? psicopata É um que assim, criminoso. que não. Tem pessoas que viraram psicopatas no sentido traumático por uma opção. Eles se traumatizaram, na opção, entre aspas, eu digo opção, no seu traumatizados e acabaram transformando a E tem vida de personalidade de sucesso, forma, obviamente, não por escolha, mas não nasceram assim, foi o que eu quis falar. O cara demonstrou inúmeros aí coaches, influenciadores de sucesso aí que tem perfil psicopata total. Normalmente são políticos, são pessoas famosas e Sim. você tem que tomar muito cuidado disso. São Se líderes, comunicam né? bem, se você tiver eu tá falando até ele para ele convidar. Persuasivos total. Né? Se você tivesse aqui agora, todos nós aqui, tivesse um psicopata aqui, você sairia daqui com a impressão de que a melhor pessoa era ele. Sim, exato. E aí mostrou muitos borderlines com Oscars. Porque São exatamente excelentes porque a atores. emoção, Excelentes né? atores, Deixava inclusive. levar a emoção ali. Pô, e aí o TDAH, né? Ele conseguia trabalhar, mas conseguia fazer várias coisas ao mesmo tempo, porque a concentração. Pô, Uma é um merda, negócio consideração é uma interessante. merda. Mas dá realmente pra você. Que você não foque em Você tá falando de você mesmo. mesmo? Engraçado, eu fui no médico esses dias e falou assim, ó. Pra mim você tem. Psiquiatra, pra mim você tem TDAH mesmo. Você tem. Eu falei, ó, que legal, e aí? Mas eu não posso te diagnosticar porque no SUS é até 18, só que a gente diagnostica. Você acredita? Essa hora. Falei, vá pra puta que te pariu, então. Vai passar, Brincadeira, tá vendo? brincadeira.